Ó Senhor, ajuda-nos a ver, Senhor, nessa narrativa tão antiga, a glória do Teu nome, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória do Teu Espírito que confere ousadia e intrepidez àqueles que Te amam e Te servem de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti como esses 3 homens confiaram, sabendo que Tu és o Deus poderoso para livrar aqueles que se refugiam em Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, existem poucas coisas mais ridículas do que alguém sem motivo entrar numa briga que não pode vencer. Às vezes nós precisamos, em algumas situações muito raras, às vezes é justo, às vezes é até necessário nós entrarmos numa situação desse tipo, em que nós precisamos marcar um ponto, em que nós precisamos deixar registrado que nós não vamos tolerar determinadas coisas. Mas essas situações são muito raras. Eu tenho certeza que vocês já viram muitas vezes, especialmente vocês, crianças na escola, já viram a tolice que é, alguém se envolver numa briga que não pode vencer. Por pura teimosia, por mimo, por orgulho, alguém entrar numa confusão sabendo que vai perder. O próprio Senhor Jesus ensinou que é tolice você entrar numa guerra sem saber se com um determinado número de soldados você pode vencer o seu inimigo. Agora você imagine a tolice que está diante dos nossos olhos aqui, quando nós vemos um homem entrar em guerra contra o Deus Todo-Poderoso. Um homem entrar em guerra contra o Deus Altíssimo. Um homem entrar em guerra contra aquele que é chamado o Senhor dos Exércitos. Nabucodonosor, no nosso texto, o rei da Babilônia, ele resolve entrar numa guerra louca, insana, contra o Deus vivo e seus adoradores. E o cenário dessa narrativa é estranho, porque se vocês se lembram de como termina o capítulo 2, que nós expusemos algumas semanas atrás, o capítulo 2 de Daniel termina com Nabucodonosor aparentemente mostrando sua devoção ao Deus de Israel. Lembre-se que o capítulo 2 começa com o rei tendo um sonho perturbador, ele convoca os sábios para interpretar esse sonho, os sábios são incapazes de fazê-lo, ele ordena que os sábios sejam mortos, e quando um de seus oficiais vai matar Daniel e seus amigos, Daniel pede ao rei tempo para orar, ele busca de Deus a interpretação, Deus lhe concede a interpretação, o sonho e a sua interpretação, e ele narra ao rei aquilo que o rei tinha sonhado e o significado daquilo. E depois de ouvir as palavras de Daniel, Nabucodonosor se prostra. Você pode olhar novamente no verso 47 do capítulo 2. Nabucodonosor diz: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Então, Nabucodonosor termina o capítulo 2 em aparente devoção ao Deus de Israel. E é possível que talvez um tempo tenha se passado. Alguns comentaristas dizem que Nabucodonosor já era velho e tinha se esquecido do que acontecera. O fato é que nós não sabemos quanto tempo se passou entre o capítulo 2 e o capítulo 3, mas o autor de Daniel, ele não quer que a gente pense, passou muito tempo, tem uma razão específica. Ele conecta os dois eventos de forma muito direta. Ele quer que a gente relacione os dois episódios e vejamos que há uma clara conexão entre eles. O que parece é que Nabucodonosor ouviu Daniel interpretando o sonho, e você se lembra qual era o sonho? Ele viu o quê? Ele viu uma grande estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro. E Daniel diz: tu, ó rei, no verso 38, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Já aconteceu com você de você começar a ouvir uma história e a pessoa falar uma frase e você esquece, para de ouvir tudo mais que a pessoa está falando? Parece que Nabucodonosor se fixou nessa frase: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E ele parou de escutar tudo mais que Daniel estava dizendo. E aí, Nabucodonosor, agora no capítulo 3, ele decide que ele vai reinterpretar ou recriar o sonho que Deus lhe havia dado. Em vez de ele ser a cabeça de ouro, que vai ser sucedida por outros reinos, ele decide que ele vai ser a estátua inteira. E ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. É como se ele estivesse... Ele está resistindo à revelação que ele recebeu do Deus de Israel. É como se ele estivesse dizendo: como assim eu sou só a cabeça de ouro? Não é possível. Como assim outros reinos virão depois do meu? Como assim Deus é aquele que levanta e derruba reis? Não. Eu vou levantar a estátua e essa estátua vai
permanecer de pé. E nessa guerra para impedir que a revelação de Deus se concretize, Nabucodonosor manda levantar uma estátua inteira de ouro e obriga todos os líderes do seu reino a se prostrar diante dela. O problema que nós veremos é que alguns desses líderes são exatamente os amigos de Daniel. E o problema é que os amigos de Daniel foram promovidos a chefes de províncias no final do capítulo 2. Então eles estão entre os convidados dessa cerimônia de consagração. E a pergunta que nós fazemos à medida que vamos lendo essa narrativa é: como é que eles vão se comportar? Como é que esses jovens judeus, que já se mostraram piedosos, tementes ao Senhor, como é que eles vão se comportar diante dessa ordem do rei? Será que eles vão se curvar diante da imagem? Ou será que eles vão desobedecer à ordem do rei? O que o texto que nós lemos nos ensina, irmãos, é que, embora o mundo nos imponha conformidade com as suas práticas idólatras, somente o Deus vivo é digno de nossa adoração e serviço. O mundo nos tenta e exige de nós conformidade às suas práticas idólatras, mas somente o Deus vivo é digno de nossa adoração e serviço. O texto começa nos versos de 1 a 7 nos ensinando a respeito de uma obrigação de conformidade idólatra, uma obrigação de idolatria nesses primeiros versos. O que é que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos, em primeiro lugar, que a idolatria de Nabucodonosor é perversa. Sinclair Ferguson, comentando esse texto, diz: Nabucodonosor havia experimentado uma convicção religiosa sem conversão espiritual. Ele termina o capítulo 2 prostrado diante do Deus de Israel, e alguns talvez achassem que ele se converteu, mas o capítulo seguinte já nos mostra que foi uma mera convicção religiosa. Ele sofreu uma contrição temporária, mas sem verdadeira conversão espiritual. E ele se levanta no seu orgulho, na sua perversidade, e manda construir essa estátua de ouro. O texto começa nos dizendo, olhe comigo para o verso 1, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O tamanho da estátua é impressionante. Não é o maior monumento que vocês já viram. Ela tem mais ou menos o tamanho, 60 côvados de altura, são aproximadamente 30 metros. E 6 de largura são aproximadamente 6 metros. É mais ou menos, eu fui pesquisar um monumento semelhante, é mais ou menos a altura da torre de cristal que nós vemos no Marco Zero, erguida por Francisco Brenan. A questão é que essa estátua ela é toda coberta de ouro. E você imagina numa planície, né, ela é colocada numa planície, no campo de Dura, e toda revestida de ouro. Imagine o efeito que essa estátua teria sobre as pessoas que a contemplassem quando o sol estivesse radiante. Nós não sabemos que imagem essa estátua tinha, qual era a figura que estava nela representada. Talvez fosse o próprio Nabucodonosor, mas é difícil que fosse uma estátua humana por conta das dimensões, ela é muito fina para representar um homem. Então talvez fosse um grande poste apenas com o busto de Nabucodonosor no topo, ou talvez fosse uma figura, uma imagem de um dos deuses da Babilônia. Especificamente talvez fosse Marduk, nós já falamos sobre ele, o deus a quem Nabucodonosor jurou fidelidade quando foi coroado rei. O ponto aqui é que, seja lá qual fosse a figura, seja lá qual fosse a forma dessa estátua, há uma clara associação entre a honra do imperador e os ídolos a quem ele servia. Olhe comigo no verso 14, quando essa associação fica muito clara, quando Nabucodonosor pergunta aos amigos de Daniel: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Há uma íntima conexão entre a honra do imperador e a idolatria. Mas, além disso, esse primeiro verso nos lembra de que Nabucodonosor é um tirano egocêntrico. Não apenas é uma estátua grande, não apenas é uma estátua toda coberta de ouro, mas o narrador insiste em nos dizer: foi uma estátua que Nabucodonosor levantou. O nome dele é repetido 7 vezes nesses primeiros versos, e o verbo levantar aparece 6 vezes. Há uma ênfase. Isso é a obra de um homem, isso é a obra de um homem megalomaníaco, de um homem egocêntrico, de um homem cheio de autoexaltação. E ao fazer isso, levantando essa estátua,
Nabucodonosor nos lembra de que ele é um descendente fiel dos seus antepassados. Já dissemos isso em outros sermões, mas durante todo o livro de Daniel, o nome que é usado para Babilônia é o nome Babel. A palavra Babilônia, como nós lemos no texto, não aparece no original, mas sim a palavra Babel, porque a Babilônia foi erguida no mesmo lugar onde, no livro de Gênesis, os antepassados de Nabucodonosor tentaram construir uma torre cujo topo chegasse aos céus. E qual era o propósito daquela torre? Eles dizem, nós vamos construir um nome para nós. Nós vamos levantar um nome para nós. E esse é o desejo de Nabucodonosor, ele quer fazer um nome para si mesmo. E o que é pior? Ele quer fazer esse nome, ele quer ser exaltado, ele quer ser adorado, ele quer que os povos se curvem diante dele e do seu Deus. E muito provavelmente o ouro que ele usou para cobrir, pelo menos parte do ouro que ele usou para cobrir essa estátua, era ouro retirado do templo do Senhor em Jerusalém. Lembra que no capítulo 1, Daniel diz no verso 2, que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Tudo indica que Nabucodonosor pegou parte desses utensílios, mandou derretê-los e transformou o ouro deles no ouro que agora reveste um ídolo. A idolatria é perversa, é um ataque frontal do rei ao Deus de Israel e a todos os deuses dos povos a quem ele havia subjugado. Mas não apenas isso, irmãos, há uma pompa nessa idolatria aqui, e o narrador ele repete palavras para que a gente sinta essa pompa. Eu não sei se algum de vocês já esteve em algum evento oficial, né? Como advogado, uma das coisas mais chatas que a gente faz é participar de eventos oficiais, né? Eventos de tribunais, eventos de advogados, e aí acontece uma coisa que é uma das coisas mais divertidas, né, que você pode fazer na sua vida. Você se senta para ouvir uma centena de discursos e todos eles começam fazendo uma longa lista de saudações aos presentes. E, obviamente, os presentes mais importantes são chamados pelo nome, outros talvez nem tanto. Mas aqui há uma repetição, é uma ironia que o narrador usa, né? Os sátrapas, os governantes e etc, etc, etc. A lista dos oficiais, do mais importante para o menos importante, como manda o protocolo. Dos governadores gerais para os governadores locais. Todos eles são mencionados aqui repetidamente, várias vezes, como que dizendo, era algo pomposo, solene, era um evento cheio de cerimônia, e todos os líderes do Império Babilônico estão aqui comparecendo. Agora observe que não é meramente uma cerimônia civil, é uma cerimônia religiosa. Isso fica claro quando no verso 5, primeiro no verso 2, é dito que eles vieram à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Depois, no verso 5, quando o arauto proclama que eles devem se prostrar e adorar a imagem. Há uma mistura de dever cívico com dever religioso. Há uma mistura de honra ao rei com honra aos deuses do rei. E esse caráter religioso da cerimônia vai ficando cada vez mais claro à medida que a narrativa vai avançando. Mas dentro dessa pompa, parece que há uma mistura de sedução com coerção. Nabucodonosor, ele quer, por um lado, atrair os seus líderes, ele quer fazer eles se deslumbrarem com a cena, a música que toca, cada oficial com suas roupas oficiais, cada um vestido com pompa e circunstância, música sinfônica tocando, é um espetáculo absoluto, e o objetivo do rei fazendo isso é: vejam a minha glória e se prostrem diante de mim e dos meus deuses. Ele quer comover, ele quer seduzir, ele quer encantar. Mas ele também dá uma ajudinha para aqueles que não estão tão convencidos de que vale a pena se prostrar. Ele faz uma ameaça. Então vem sedução junto com ameaça. Ele diz: se alguém não se curvar, veja o final do verso 6, aliás, o verso 6 todo. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Toda essa pompa deveria convencer os líderes, dizer: vamos fazer aquilo que o imperador manda. Ele é um homem poderoso, veja toda a glória do seu império. Mas se você não vai fazer por amor ao rei, você vai fazer por medo
de ser lançado na fornalha de fogo. E aí a gente vê no verso 7 o poder de convencimento de Nabucodonosor, por assim dizer. A mensagem que ele dá é: todos devem se prostrar, quem não se prostrar vai morrer. E o texto diz no final no verso 7, que todos os povos subjugados pelo Império Babilônico naquela época, quando eles ouviram o som da música, eles se prostraram. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todos, nós sabemos que na verdade são quase todos. Alguns seduzidos pela honra do convite, outros encantados com o brilho reluzente da estátua, outros emocionados pela beleza da música, outros ameaçados pela voz do arauto, mas todos decidem se conformar à blasfêmia do rei e se curvam diante da estátua. Ou pelo menos quase todos. Irmãos, esses primeiros versos, eles precisam nos desafiar e nos fazer pensar sobre algumas coisas muito importantes. Esses versos nos ensinam sobre o problema da adoração de imagens. Veja que o que Nabucodonosor ordena que se faça é o exato oposto daquilo que Deus nos manda fazer, ou nos proíbe fazer no segundo mandamento: não as adorarás, nem lhes servirás. Nós somos proibidos por Deus de prestar honra religiosa a qualquer imagem que seja. E o segundo mandamento não nos proíbe prestar honras civis. É óbvio, nós podemos prestar continência se somos militares, nós podemos nos curvar diante de um rei ou diante de uma autoridade civil. Isso é uma honra meramente civil. Mas ninguém se prostra diante de uma imagem por uma honra meramente civil. Quando alguém se curva diante de um Deus, quando alguém se curva diante de um altar, de um santo, isso é uma honra religiosa que é prestada, e o Senhor nos proíbe fazer isso, irmãos. Nós precisamos ver que o que Nabucodonosor ordena que seja feito aqui é exatamente aquilo que Deus nos proíbe fazer. E o desafio é lançado para aqueles que são adoradores do Deus vivo: vocês vão se prostrar diante da imagem ou vocês permanecerão de pé. Mas essa passagem também nos ensina não apenas sobre o problema da adoração de imagens, mas sobre o problema da religião civil. Não é algo único ao Império Babilônico, irmãos, essa mistura entre os deveres cívicos e os deveres religiosos. Se você lê a história de qualquer império ou de qualquer poder totalitário, ou de qualquer ditadura, há quase sempre essa megalomania de construir monumentos e de mandar que as pessoas prestem uma devoção religiosa a esses monumentos. Isso é verdade sobre Stalin, isso é verdade sobre Hitler, isso é verdade sobre qualquer regime totalitário do século XX. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração da idolatria, dessa religião civil, ou como nós podemos chamar hoje, dessa idolatria do Estado. Isso vale para a direita, isso vale para a esquerda, isso vale para o centro, isso vale para os isentões, isso vale para todos nós. Nós precisamos guardar o nosso coração da tentação de nos curvarmos diante da imagem de algum rei, de algum político. Nós precisamos guardar o nosso coração de colocar uma confiança desmedida e um respeito que não é apropriado por figuras humanas. Óbvio, você pode achar que um candidato é melhor que o outro. Óbvio, você pode achar que uma proposta de governo é melhor do que a outra. Óbvio, você pode comemorar a vitória ou chorar a derrota de algum candidato. Mas você precisa guardar o seu coração para que a sua confiança não esteja nos homens. Para que a sua devoção mais absoluta não seja dada aos homens, e sim somente ao Senhor. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Esse texto nos alerta sobre o problema do amor do mundo. Aquilo que o Novo Testamento tantas vezes nos ensina a ter cuidado. Repetidas vezes Jesus nos exorta contra o amor do mundo, a amizade do mundo. E o apóstolo Tiago diz com todas as letras, ele diz: a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
O que está acontecendo aqui nessa cerimônia tão pomposa, oficial, é um teste para os adoradores do Deus vivo, de quem vocês são verdadeiramente amigos. Onde está a lealdade última de vocês? A quem vocês vão servir em última instância? O que vocês vão amar mais aqui? Vocês vão amar mais o rei? Vocês vão amar mais o cargo que ele lhes deu? Vocês vão amar mais a própria cabeça de vocês? Ou vocês vão amar mais o Senhor, o Deus de vocês? Nós somos chamados pelo Senhor nesse texto, irmãos, a resolver em nosso coração que nós seremos amigos de Deus e não amigos deste mundo. Que sim, nós vamos transitar em todos os espaços, ocupar os cargos que nos forem dados, conquistar aquilo que pudermos conquistar pela providência de Deus, mas a nossa lealdade no nosso trabalho, na nossa vocação, na nossa empresa, nos nossos estudos, em todas as áreas da nossa vida, a nossa lealdade última será o Senhor. E se eu tiver de escolher entre ser amigo dos poderosos ou amigo de Deus, eu não vou ter dúvida do que fazer. Eu vou escolher ser amigo do Senhor. Os versos 1 a 7 nos falam sobre essa obrigação de conformidade idólatra. A partir do verso 8, nós temos, então, uma oposição a essa conformidade idólatra. Nos versos 8 a 18, há 3 cenas, mas todas elas acontecem no palácio do rei, por assim dizer. Até aqui nós não ouvimos o nome dos amigos de Daniel. Até aqui tudo que nós ouvimos do narrador é todos os povos e tribos e línguas se prostraram. E de repente, um grupo de fofoqueiros, sempre estão ao redor dos poderosos esses, um grupo de fofoqueiros sai correndo para o palácio do rei e eles vão expressar o seu ódio contra os amigos de Daniel, o seu ódio contra aqueles que não se conformam com a idolatria. Agora eu quero que você imagine o que aconteceu naquele dia. Uma multidão de líderes de toda a nação, vestidos com as roupas mais gloriosas que eles tinham, ao som da música mais espetacular. Um arauto grita que ao som da trombeta eles devem se prostrar. E quando a trombeta toca, você olha no horizonte a estátua e todos estão curvados. Mas 3 homens permanecem de pé. Era impossível não notá-los. Todos baixaram a sua cabeça, mas era impossível não notá-los. Eles permaneceram de pé. Eles não fizeram alarde da sua obediência a Deus. Eles não gritaram, ficaremos de pé. Eles não foram até o rei dizer que não fariam. Silenciosamente, passivamente, eles se recusam a obedecer à ordem tirânica do rei. Eles não fazem alarde, não postam no Twitter, não escrevem nenhum textão a respeito. Eles simplesmente fazem aquilo que a lei de Deus os manda fazer. E a obediência deles fala por si. E os fofoqueiros vão até o rei Nabucodonosor avisar. Rei, existem 3 homens em todo o reino que não te respeitam. Eles não fazem caso de ti. Veja exatamente a expressão que eles usam no final do verso 12. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego trazem o assunto ao rei, fazem a fofoca, provavelmente porque eles tinham inveja. Esses homens acabaram, no final do capítulo 2, de ser promovidos. Eles estão ganhando espaço na hierarquia da corte babilônica. Eles estão se tornando mais e mais poderosos dentro da corte do rei. E os outros que foram ficando para trás, que estacionaram nessa escalada do sucesso, eles estão com inveja. E eles dizem, ó rei, esses homens não te respeitam, eles não fazem caso de ti, eles não servem os teus deuses e não se curvam diante da tua imagem. A acusação é de que eles são desobedientes ao rei e são também ateus. Eles não servem os teus deuses. Eles não se prostram diante da imagem que tu fizeste. Eles são desobedientes, sediciosos, rebeldes, tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista religioso. O que é que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor vai até esses homens e manda trazê-los e lhes faz uma oferta. Provavelmente Nabucodonosor desconfiava, esses homens não eram... um rei que convive com tantos fofoqueiros, em algum momento percebe,
talvez nem tudo que eles falam seja verdade. Então ele manda chamar os homens e diz: é verdade isso que vocês fizeram? Veja o verso 13. É verdade o que eu ouvi, né, no verso 14. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E Nabucodonosor diz: deve ter tido um mal entendido, vocês não devem ter entendido a ordem que foi dada. Talvez a língua de vocês, vocês estão ouvindo na segunda língua, talvez tenha tido alguma confusão, vamos tentar esclarecer as coisas. Eu vou dizer de novo qual foi a ordem. A ordem é: quando a trombeta tocar, vocês vão se prostrar e adorar a imagem. Se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Só que Nabucodonosor acrescenta algo que não estava na proclamação oficial do arauto. Ele faz um desafio. E esse desafio é o desafio que esse capítulo se propõe a responder. Nabucodonosor pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Irmãos, Deus zela pela sua glória. Deus zela pela sua glória. Quando ele é desafiado dessa forma, ele se levanta para responder. Ele se levanta para tornar o seu nome conhecido. Quando o faraó desafiou Deus dessa maneira, ele conheceu o poder de Deus em todas as suas pragas. Quando Nabucodonosor levanta essa pergunta, ele vai conhecer o poder de Deus que vai livrar esses homens da fornalha de fogo. Sempre que os ímpios perguntam: quem é o Deus que vai poder livrar vocês? Nós precisamos aprender a responder como esses homens. Veja que Nabucodonosor faz uma oferta, faz uma ameaça, faz um desafio ao Deus deles. Como é que eles respondem? Eles respondem com obediência irrestrita a Deus. Eles respondem com obediência ousada. Veja o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. É interessante a forma de se dirigir ao rei. Os fofoqueiros chegaram ao rei dizendo: ó rei, vive eternamente. Esses homens se voltam para Nabucodonosor e dizem: ó Nabucodonosor. Chamam pelo nome, lembrando ao rei de que ele é apenas um homem. Irmãos, isso é algo que nós como cristãos precisamos sempre lembrar às autoridades. Obviamente a maioria de nós nunca vai estar diante de uma autoridade como eles estiveram. Mas é interessante que na história da nossa fé, na história do cristianismo, isso é algo que muitos dos nossos pais fizeram. Talvez você já tenha ouvido falar de Ambrósio, né? Talvez você já tenha ouvido falar de Atanásio, né, que disciplinou o rei, o imperador romano. E talvez você já tenha ouvido falar de um dos pais do presbiterianismo, um homem chamado Andrew Melville. Ele era um dos pupilos de John Knox na Escócia. Certa vez, quando ele encontrou o rei Tiago queria interferir na igreja, o mesmo Tiago da Bíblia, da King James, ele encontrou o rei Tiago e o rei Tiago queria fazer várias interferências na igreja, ele queria decidir quem seriam os pastores, quem seriam os líderes, como a igreja iria funcionar. E esse nosso irmão, Andrew Melville, ele era um dos pastores que auxiliavam o rei, que aconselhavam o rei, e ele foi privadamente com um grupo de pastores até o rei Tiago, e ele disse uma frase que ficou famosa para toda a história. Ele se dirige ao rei e diz: Senhor, como eu já lhe disse tantas vezes, e agora sou obrigado a dizer-lhe novamente, há 2 reis e 2 reinos na Escócia. Há o rei Tiago, cabeça desta comunidade de nações, e há Cristo Jesus, o rei da igreja, de quem Tiago VI é um súdito, e de cujo reino Tiago não é rei, nem senhor, nem cabeça, mas um membro. Na igreja de Cristo, ó rei, não tens poder nenhum, és apenas um membro como todos os demais. Não és cabeça, nem senhor, nem rei, mas súdito do Senhor Jesus. O que os amigos de Daniel estão fazendo aqui é exatamente a mesma coisa. Eles se dirigem: ó Nabucodonosor, ó homem, ó mortal. E aí eles dizem: nós nem precisamos nos dar o trabalho de responder a tua pergunta. A pergunta foi: quem vai livrar vocês? E a resposta que eles dizem que não vão dar, mas dão, no verso 17. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja a confiança que eles têm. Se Deus quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Há poucas coisas tão importantes para nós ensinarmos aos nossos filhos, irmãos, quanto o poder de Deus. Nós ensinamos no catecismo que Deus é aquele que faz todo o seu santo e bom querer. E essa é uma verdade que nós precisamos aprender desde cedo. Porque nós vamos nos confrontar, seremos confrontados por muitos inimigos nossos e do nosso Senhor ao longo da nossa vida. E nós precisamos crescer com essa, e ensinar nossos filhos que eles cresçam com essa ousadia e obediência confiantes de alguém que conhece a Deus e o seu poder. Deus faz todo o seu santo e bom querer. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Que Ele nos livre, é como se fosse uma oração. Eles sabem que eles podem lançar os seus cuidados aos pés do Senhor. Isso é o que todos nós precisamos aprender. Nós podemos lançar os nossos cuidados, as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele é poderoso para livrar. Mas além de confiança, a resposta deles expressa absoluta submissão a Deus. Veja que eles terminam dizendo, eles dizem, se Ele quiser livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó Rei, que nós não mudaremos a nossa lealdade. Nós não deixaremos de servir a Deus porque Ele não atendeu às nossas orações. Nós não deixaremos de servir ao Senhor porque Ele não fez aquilo que pedimos. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, a nossa lealdade permanece a mesma. Eles falam como Jó, que diz, ainda que Ele me mate, eu o louvarei. Esse é o coração submisso de um verdadeiro adorador do Deus vivo. Nós pedimos, nós suplicamos, nós clamamos ao Senhor para que atenda a voz do nosso clamor, mas nós terminamos as nossas orações dizendo, se for da tua vontade, se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade e não a minha. Um comentarista disse que, em última análise, a fé dos amigos de Daniel não estava no livramento de Deus, mas no próprio Deus. E essa é a marca da fé verdadeira. Nossa fé repousa na pessoa de Deus antes de suas obras. Nós confiamos e nos entregamos a Deus, mesmo quando Ele não faz aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. Esses homens se opõem à tentação do rei de que eles se conformem à sua idolatria. E ao fazerem isso, eles se colocam como um exemplo para nós. E nós precisamos pensar nesse exemplo e meditar nesse exemplo. A Bíblia nos deixa muitos exemplos, irmãos, para serem imitados. E é um erro nosso achar que a gente pode ler esse texto e simplesmente falar algumas coisas gerais sobre Cristo e ignorar o exemplo desses nossos irmãos. Hebreus 11 cita uma galeria de homens que, pela sua fé, se tornaram exemplos para nós. E eles estão mencionados lá, nós veremos no próximo sermão, se o Senhor permitir. Mas esses homens estão mencionados como aqueles que apagaram a violência do fogo. E a fé deles deve ser imitada. A confiança deles no Senhor deve ser imitada. Há 3 lições básicas que eu acredito que esses irmãos deixam para nós como exemplos para serem seguidos. Primeiro, eles são um exemplo de crentes que não se assustam quando o mundo odeia a igreja. Eles são crentes que não se assustam quando o mundo odeia a igreja. Nós vivemos em dias em que muitos de nós têm medo de ser odiados. Nós queremos likes e curtidas e a aceitação do mundo. E o maior medo das nossas vidas é não ser aceitos, não ser reconhecidos, não ser amados. E a gente traz isso para a nossa vida cristã e diz assim, se eu falar da forma correta, o mundo vai aceitar a palavra de Deus. Se eu pregar com a linguagem perfeita, exata, eles vão me ouvir, eles não vão me odiar. Se fosse assim, o Senhor Jesus estaria vivo até hoje.
porque ele pregou de forma perfeita, falou de forma exata, com todo o amor que alguém podia falar, ele falou. E ele foi odiado pelo mundo. E ele não apenas foi odiado, no Evangelho de João, no capítulo 15, ele diz: se eles odiaram a mim, eles vão odiar a vocês também. A oposição do mundo é algo que nós devemos esperar. E é algo que nós devemos estar prontos para enfrentar pela graça de Deus. Não se assuste quando o mundo odeia a igreja. Em segundo lugar, esses irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são exemplos de crentes que não ficam intimidados quando o mundo morde e assopra. Veja que Nabucodonosor, ao mesmo tempo, oferece a eles um escape de: se vocês se prostrarem, vou dar mais uma chance a vocês. Se vocês fizerem isso, vai ficar tudo bem. Mas se vocês não fizerem, vocês vão morrer. Não é assim que acontece com a gente às vezes, irmãos? Nós ficamos firmes da primeira vez e achamos: eu venci o mundo, eu venci a tentação. Eu resisti àquela oferta de um trabalho escuso, de um ganho ilícito. Eu resisti a uma tentação que foi colocada por um dos meus amigos na escola. Eu resisti. Vai ficar tudo bem agora, graças a Deus. Mas o mundo dá o seu jeito de voltar até nós com uma segunda oferta, com uma segunda proposta. Dessa vez, ele vem mais sedutor. E dessa vez ele vai tentar fazer você negar ao Senhor. Às vezes de forma sutil, às vezes abertamente, o que o mundo quer é que nós nos prostremos diante dos seus ídolos e neguemos o nosso serviço único ao nosso Deus. E o nosso chamado desse texto, do Espírito Santo nesse texto, é que não fiquemos intimidados quando o mundo faz isso conosco. Quando o mundo faz ofertas de paz, quando o mundo faz ofertas de concessões, quando o mundo oferece: olha, não precisa ser tão radical assim. Você vai se prostrar, vai se levantar, ninguém vai nem ver. Não é uma adoração religiosa, você só está se curvando. Depois você levanta e vai servir o seu Deus. As ofertas são muitas e os raciocínios e as desculpas são várias. Aqui nós temos exemplo de como agir diante dessas situações. Eu não vou me prostrar, eu não vou servir os teus deuses, eu não vou me curvar diante da tua imagem. Por fim, irmãos, esses homens, eles são exemplos de crentes que estão preparados para dizer: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É evidente que o apóstolo Pedro estava provavelmente pensando em Daniel e em seus amigos quando ele diz essas palavras. Eles, ameaçados, ordenados a não pregar em nome de Jesus, respondem: nós somos leais às autoridades, nós somos respeitadores, como crentes, nós amamos nos submeter ao governo, mas se o governo exige de nós desobediência a Deus, a nossa lealdade já está definida. O nosso compromisso já está estabelecido. A nossa obediência última já está escolhida. Nós obedeceremos a Deus e não aos homens. Você está preparado para dizer isso? Você está preparado para dizer isso na escola? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você está preparado para dizer no trabalho: mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Você está preparado para dizer isso na vida social, na vida civil? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens? Irmãos, existe algo acontecendo em nossa sociedade que talvez seja o mais próximo que nós temos de uma estátua de ouro ser levantada para nós nos curvarmos diante dela. O que está acontecendo com todas essas discussões sobre gênero e sexualidade e o corpo humano? Tudo isso está está fazendo com que os crentes sejam vistos como cada vez menos aceitáveis dentro da nossa sociedade. O teólogo e historiador Carl Trueman, ele diz que o que nós estamos vivendo hoje é algo muito parecido com o que aconteceu no século II. No século II, quando o cristianismo era acusado de canibalismo, de incesto, né, de ateísmo. Hoje, naquela época, os cristãos não eram vistos apenas como retrógrados, conservadores, mas a fé dos nossos pais era considerada absurda e imoral. Ela contrariava os fundamentos éticos mais básicos da sociedade.
E o que está acontecendo nos nossos dias é que nós estamos começando a viver a mesma coisa. A ética sexual do mundo e o entendimento que o mundo tem de identidade está mudando de tal maneira que o cristianismo começa a ser visto como odioso e ignorante, como religião intolerante e inaceitável. E Carl Trueman diz, talvez pela primeira vez desde as perseguições do século III e IV, os termos da nossa lealdade cívica e os termos da nossa membresia na igreja estão se tornando mutuamente exclusivos. O que é que ele está dizendo? Cada vez mais vai ser difícil para alguém ser um membro da igreja e um membro em bom estado na sociedade. Cada vez mais vai se tornar difícil para nós, irmãos. Se o Senhor não mudar o quadro, vai se tornar mais difícil para nós ser membros fiéis da igreja e membros aceitos na nossa sociedade. E nós precisamos estar preparados para dizer qual é a nossa lealdade. Quando nos pedirem para usar certos pronomes de gênero, quando nos pedirem para aceitar certas convenções sociais, quando nos pedirem para reconhecer como casais ou como família certas configurações, nós precisaremos estar prontos para ficar de pé e não nos curvar. Não estou dizendo, e a mensagem da palavra de Deus é clara, que nós devemos ser ignorantes, mal-educados, ofensivos, belicosos. Pelo contrário, nós devemos ser como esses homens que estão diante de nós aqui. Sua obediência silenciosa falou por eles. E a nossa obediência silenciosa, mas firme que Deus requer de nós. E nós precisamos estar preparados para isso. Nabucodonosor entrou numa briga que ele nunca poderia vencer. Os amigos de Daniel escolheram desobedecer o imperador. Eles escolheram ter Deus do lado deles. Eles escolheram fazer aquilo que Deus manda fazer. E o exemplo que eles seguem é, na verdade, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Jesus disse, temam não aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Esse é o nosso desafio, irmãos. Quando nós nos deparamos com os poderosos e as ameaças de perder o emprego, de não ser aceito, de não ser reconhecido, a pergunta que nós temos de responder é: quem eu tenho medo de temer mais? Eu vou temer aqueles que podem matar o meu corpo, ou eu vou temer o Deus que pode lançar no inferno o meu corpo e a minha alma? Jesus disse: se vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas se vocês me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando nós tememos ofender a Jesus mais do que tememos ofender os poderosos, nós teremos coragem de fazer aquilo que Ele nos manda fazer. O desafio da palavra de Deus para nós nessa noite, nessa tarde, irmãos, é não cairmos na sedução desse mundo perverso, que quer nos oferecer uma amizade, que quer nos oferecer oportunidades, mas que no final vai nos mandar nos curvar diante dos seus deuses. Deus nos alerta e nos adverte: não caia nessas seduções. Tema a Deus. Como dizem os nossos pais, aquele que teme a Deus, acima de todas as coisas, não teme a homem nenhum. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, nós ficaremos firmes. A nossa posição não será mudada. O Deus a quem nós servimos é soberano. Nós confiamos no seu poder e na sua bondade. Nós nos lançamos nele e aceitamos o que quer que Ele faça de nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos firmes e diante das imposições de conformidade idólatra do mundo, nos lembremos de que só Deus é digno da nossa adoração e serviço. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça temer o Teu nome acima de todas as coisas e servir somente ao Senhor e não nos prostrar religiosamente diante de homem nenhum e diante de Deus ou ídolo nenhum. Perdoa os nossos pecados, Senhor, o nosso medo, a nossa amizade indevida com o mundo,
o prazer que nós temos em andar no meio dos poderosos, em ser reconhecidos por aqueles que o mundo respeita. E perdoa-nos, Senhor, quando fazemos isso à custa da nossa fidelidade ao Senhor, quando fazemos isso à custa de permanecermos de pé quando o mundo se curva diante dos ídolos. Perdoa o nosso pecado, Senhor, e nos ajuda a estar prontos para confessar o Teu nome diante dos homens. E confiar que quer o Senhor nos livre, quer o Senhor não nos livre do seu ódio e das suas ameaças. Ajuda-nos a saber que o Senhor tem o melhor para nós. E ajuda-nos a saber que ser reconhecidos pelo Senhor e amados do Senhor é muito melhor do que ser amados pelo mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós cantamos